Olá, tudo bem com vocês? A nossa devoção tem como escritor o pastor Ernie Walter, tem como título Complicações Políticas e tem como texto base o texto de Mateus, capítulo 22, dos versículos 15 a 22, que lemos assim: Os fariseus saíram e fizeram um plano para conseguir alguma prova contra Jesus. Então mandaram que alguns dos seus seguidores e alguns membros do partido de Herodes fossem dizer a Jesus: Mestre, sabemos que o Senhor é honesto, ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige e não se importa com a opinião dos outros, nem julga pela aparência. Então o que o Senhor acha? É ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Mas Jesus percebeu a malícia deles e respondeu: Hipócritas, por que é que vocês estão procurando uma prova contra mim? Tragam uma moeda com que se paga o imposto. Trouxeram uma moeda e ele perguntou: De quem são o nome e a cara de que estão gravados nessa moeda? Eles responderam: São do imperador. Então Jesus disse: Dei ao imperador o que é do imperador, e deem a Deus o que é de Deus. Eles ficaram admirados quando ouviram isso, então deixaram Jesus e foram embora. Todos nós sabemos que a política não é uma arte fácil de ser praticada. Nas campanhas políticas ouvimos muitas acusações que parecem desabonar os candidatos. Não é fácil ser político. Parece um caminho cheio de armadilhas. Certa vez, Jesus esteve diante de uma armadilha política. Ele teve um encontro com fariseus que tentavam conseguir uma prova contra ele. O diálogo que se seguiu foi cheio de artimanhas. Os fariseus começaram elogiando a Jesus. Mestre, sabemos que o Senhor é honesto, ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige e não se importa com a opinião dos outros, nem julga pela aparência. Só elogios. E aí vem a armadilha. Eles falaram: O que o Senhor acha? É ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? A pergunta deles é cheia de segundas intenções. O povo judeu vivia sob o domínio do Império Romano. Se Jesus dissesse que não deviam pagar impostos, o imperador romano se voltaria contra Jesus. Se ele dissesse que eles deviam pagar impostos, os judeus se voltariam contra Jesus, porque ele não estaria falando sobre a independência do seu povo. O que responder? Jesus pegou uma moeda e perguntou de quem eram o nome e o rosto gravados na moeda. Eles disseram que era de César, o imperador romano. E Jesus respondeu: Dei ao imperador o que é do imperador, e dei a Deus o que é de Deus. A vida política é necessária e deve ser vivida, mas ela não deve nunca substituir a vida de fé em Jesus. Que belo conselho! Nunca pensemos que a política pode nos trazer salvação. Ela é necessária e precisa ser cuidada. Mas o que deve orientar a nossa vida é a fé em Deus. Não há política perfeita. Não é na política que estão as soluções eternas para o ser humano. Todos precisam dar a Deus o que é de Deus. Oremos. Senhor Deus, não é fácil viver a vida aqui neste mundo. Existem muitas armadilhas que precisam evitar. Dá-nos sabedoria para podermos te servir em todos os momentos. Em nome de Jesus, amém.